Olá a todos, boa tarde. Bem-vindos à terceira edição do Encontro de Cinema na Mielhada. Como vocês já puderam perceber, muitos dos nossos convidados são convidados com quem vocês já contactaram previamente. Vocês tiveram a oportunidade de lhes fazer algumas perguntas e satisfazer algumas das curiosidades. Eu espero fazer algumas perguntas diferentes das que vocês lhes fizeram. Só para dizer que esta é uma iniciativa do município da Mielhada em parceria com a ADERN, a Associação Cultural, e com o Cineclube Gandra Bairrada. E este painel deste ano é dedicado ao cinema e às suas multiplataformas que existem para além da grande tela. Nós muitas vezes vemos um filme e este filme muitas vezes ganha vida noutras plataformas, como no caso de um videojogo, no caso de uma banda desenhada, ou até um artista de cosplay que vê uma personagem e gosta da personagem daquele filme e tenta recriar essa personagem. Então, o cinema vive para além da grande tela em tantas outras plataformas. E então, connosco temos o João Frias, que ele é designer gráfico e diretor criativo. Temos o Jules Spaniard, que ele é o artista VFX, efeitos visuais, em português, e ilustrador. Temos o Marco Santos, que é o game designer, e temos o Daniel Louro, que ele é videógrafo e podcaster, e temos a Cristina Gomes, artista de cosplay, que hoje vem de Arlequim. Muito bem. Então, vamos começar aqui pela minha esquerda, pelo João Frias, que ele desde fazer a parte do design gráfico do filme, do Velha Espada, ele também participou na produção do filme. Esteve a ajudar na rodagem. E como o Fábio Power só vai estar connosco mais logo à noite, eu vou aproveitar, já que está cá o João, para nos contar alguns detalhes da gravação, pormenores de gravação. Isto, obviamente, que começou por não ser uma produção profissional, não é? Uma produção amadora com poucos meios, com um grupo de amigos. Como é que isto tudo se formou? Como é que o Fábio conseguiu galvanizar-vos e convencer-vos a alinharem nesta aventura? Ora bem, estão-me a ouvir bem? Estou a ouvir bem, pronto. Sem pressão, não é? Tem que fazer a vez também do realizador. Ora bem, com o Fábio, isto tudo começa com a personagem principal do filme, com o António, que queria muito ser o ator principal no filme. Em termos simples, ele é um familiar é tio de um primo dele. Logo aí há ali uma história engraçada. Sim. Que ele já desde a infância que ia ao Pé da Serra e conhecia já o António já desde... Pé da Serra é uma aldeia que existe na Beira Baixa. Uma aldeia da Beira Baixa onde foi rodado o filme. E o António residia lá. O Fábio já se deslocava à aldeia já desde a infância e tudo mais, e também pela característica dele ser filho de um cantor de música popular portuguesa, vulgo Pimba. Ele viveu... agora qual é? Rui Alves, acordeonista também. Okay. Ele acabou por passar grande parte da infância, sobretudo no verão, a circular um pouco por com os pais, um pouco por todo o país, e a presenciar essa de um belo representação da cultura musical portuguesa nas festas das aldeias e tudo mais. E algo que sempre o intrigou muito foi ver o típico bêbado da aldeia, ou mais do que um, que de repente estava a fazer maconhas para o ar, a acenar, a fazer... Estava no estado ébrio tal que o deixava a imaginar o que é que ele estará a ver. Será que ele está a ver alguma coisa que nós não estamos a ver, numa realidade paralela? Exato. E isso acabou por colocar a pensar o que é que poderia vir dali, em termos de imaginário e tudo mais. Portanto, isto acaba por ser uma confluência dessa experiência da infância com o desejo do António de um dia ser ator do filme. Isto, a certo dia, no Pé da Serra, o Fábio estava lá com o primo na aldeia
certo dia, a fazer testes com uma câmara, a fazer planos, a fazer testes para o curso, que ele tirou cinema na Universidade do Interior. E, a certa altura, o Tonho nota que ele está com uma câmara, entra em casa, saca de uma katana e chega-se ao pé do Fábio e diz: "Oh Fábio, vamos ali fazer umas filmagens, traz aí a câmara." E não era cosplay, assim. E não era cosplay. A katana aparece no filme também. É um pequeno tributo que lá está. Ok. E pronto. O Tonho, nessa altura, acaba por contribuir já também para a formação do próprio Fábio. Há quem vá a castings e há quem faça isto. E há quem rapte o realizador e tente mostrar no terreno que é ele a personagem principal. E logo aí ficou ali um live de... Há ali qualquer coisa no António que é interessante de explorar. Que foi mais tarde noutros projetos que ele também entra, como que os testes iniciais do que viria a ser o velho. E a certa altura, o Tonho acaba por ir parar ao hospital porque teve um grave problema de saúde. Eu próprio também depois acabei por ir visitar e tudo mais. O que é que isso suscita no Fábio? Antes que aconteça algo mais grave ao Tonho, vamos acelerar, dar corda a isto e vamos arrancar com o filme. Mas desde esse momento até à conclusão das filmagens, quanto tempo é que se passou? 12 anos? 12 anos só da ideia inicial até começar. Okay. Desde este episódio do Tonho sair com a catanha. Ok. Exatamente. O Cristiano, o produtor, entra depois através do curso, porque eles foram colegas. E agora o período temporal concreto do filme será mais ou menos... Ora, só do final das filmagens até agora, neste momento, foram mais de 6 meses. Okay. 6 meses? Não, 6 anos, credo. 6 anos. Okay. As filmagens duraram cerca de 3 semanas, em novembro e dezembro de 2019. Então deu a oportunidade a que malta da produção se casassem, se divorciassem, tivessem filhos? Sim. Ok. Sim. Exato. E o filho dele nasceu do Fábio. Sim. Mesmo? Pronto, ok. Há 2 anos já. Agora, e também outra questão interessante é, todo o timing parece quase predestinado de certa forma. Porquê? Porque se não fosse, infelizmente, em 2022, o Tonho parte deste mundo. O Manuel faleceu. Mas ele chegou a ver... Chegou a ver alguma versão mais finalizada? Ele viu o rough cut do filme. Okay. Viu a colagem praticamente final do que era o filme, de seus efeitos especiais. Certo. Que foi aí entrou o Júlio a aplicar isso. Estava a dizer, a rodagem foi em novembro e dezembro de 2019. 2020 Covid. Daí a 4 meses vai tudo recambiado para casa no primeiro confinamento. Portanto, é uma incógnita. Se tivesse demorado um pouco mais, ou se tivéssemos adiado ainda mais a rodagem do filme, era uma incógnita se hoje estaríamos aqui a falar dele. Muito bem. Olha, isto agora é a oportunidade então para eu passar aqui aos Jules, para uma segunda fase da produção. Jules, conta-nos como é que foi, quando é que tu tiveste contacto com a produção do Velho e a Espada e como é que foi o processo colaborativo e criativo e quanto tempo é que tu demoraste a fazer aqueles efeitos todos? E se calhar, até antes de tu começares, eu pedia ao Ricardo para nos mostrar a foto OFX do Velho e a Espada, só para nós termos aqui uma noção, porque quem percebe minimamente de efeitos visuais, a quantidade de keyframes que aquela imagem tem... ok. Sim, isto é o que isto é só um isto é efeito. Só um plano. Um plano, sendo que vídeo é um segundo, são 25. São 25 e a sequência tem vários segundos, não é? Exatamente. E o filme está pejado de efeitos, não é? A mota foi toda recortadinha, frame a frame. E o António? E o António também. E o António, sim. O Real Corcel, não é? Exatamente. Mas isto basicamente, para responder à tua pergunta, foi o Covid, foi um tempo difícil para muita gente.
Eu, na altura, eu trabalhava na Universidade Nova de Lisboa, fazia animações para o Ministério da Cultura, Ministério da Educação, etc. Fecharam uma série de departamentos universitários e do Estado. E o Fábio foi uma pessoa que eu já seguia e temos conhecimentos em comum, o tipo da Zombie TV. Eu, na altura, estava a falar com ele e ele disse: epá, tu devias era entrar em contato com o Fábio Powers porque é mais ou menos a tua vibe. Tipo, ambos temos um grande amor pelo cinema de género série B e não só. Entretanto, eu estava a seguir o projeto do Fábio e pá, ia vindo cada notícia que surgia era: epá, o Tonho morreu, não sei o quê. Epá, eu sei, isto é um projeto que está aqui carregado de azar ou qualquer coisa, não é? Entretanto, mais tarde eu falo com o Fábio, falamos via Facebook, eu tipo, epá, vê lá se... Porque o Fábio fez o filme do Aleixo pelo meio. Ele animou um episódio do Bruno Aleixo, do filme. Do filme, sim. Do filme de Natal, não é? Exatamente. É. Acho que dos dois. E basicamente eu falo com ele e ele tipo, olha lá, tipo, sabes animar um olho? E eu fiquei tipo, animar um olho? Eu não estou a perceber. Sauron. E parecia assim, mas o olho de Sauron a mexer, etc. Não, tipo, não é que eu tenho aqui uns efeitos e tal. Ele mostrou mais ou menos o visual da espada. Eu disse, pá, isto não é nada de especial, claro que sim. Entretanto, ele começa tipo, a desbobinar a conversa do filme, que o filme estava tipo, já num estado de pós-produção, e eu disse, então quer ver o filme, não é? Já agora. E então sentei-me com a Joana, que é a minha namorada, tipo, sentámos tipo, ao sofá, pusemos o filme, e para mim aquilo foi quase, não havia efeitos, quase nenhum, eram Photoshops. Era uma tela branca. Era. Tu poderias imaginar e pintar, não é? Eu imaginei aquilo, para já vi um Dom Quixote à portuguesa, foi logo a primeira cena. Terry Gilliam, totalmente, o Homem-Árvore com aquela capacete de ramos, etc. Certo. Que por falar vai colar muito com o cosplay, porque aquilo é um casal que eles próprios fazem aquelas reenactments históricos e andam por ali, e eles têm um vestuário imenso medieval, não é? E eles foram buscar o acervo daquilo e ajudaram-nos também a preencher lá o filme. E eu vi, pá, está aqui um monte de potencial. Fábio, precisas de monstros? Preciso deste e tal, preciso daquilo, assim, pronto. Então o processo foi muito pouco convencional, que é, o nosso processo foi Facebook Messenger, todo. Portanto, para quem diga que o Facebook está acabado, acho que o limite era 40, 50 megas, estávamos a mandar pré-visualização, olha lá, e se o monstro for assim, o Fábio, pá, porreiro, e estávamos constantemente a partilhar, às vezes fazíamos chamadas e não sei o quê, e foi quase todo coordenado via Facebook Messenger. Aliás, eu próprio disse ao Fábio, se nós agarrássemos na conversa desde o início até ao fim, dava um livro só sobre pós-produção e o desenrascanço... Os diários do Velho Espada. É, exatamente. E os desenrascanços que nós íamos tendo, porque, obviamente, há efeitos que ficavam se calhar mais realistas, mas perdiam a piada. Então temos muito esse... Olha, mas que orçamento é que tu tiveste para produzir estes efeitos e quanto tempo é que demoraste a fazer todos os efeitos do filme? O orçamento foi zero, basicamente. Foi mesmo... Então, não. Pronto, está foi simbólico. Está dedicado, sim. Foi bastante simbólico. O Fábio ainda quis pagar e pagou uma parte muito simbólica. Eu também, tipo, vou tratando de outras coisas para ele. Ele ajudou-me imenso no Arcadian Devils. Eu não posso estar a receber por amizade uma cena destas. E o que vimos na altura foi que o Velho e a Espada era um filme muito mais do que... Para já o Fábio estava a financiar tudo do bolso. Ele não quer ver quanto é que gastou neste filme, mas já deve ter ultrapassado uma grande fasquia. Até porque nós temos andado a fazer viagens, não foi só a questão da pós-produção. Logo à noite pergunto-lhe essa parte. Mas isso é uma boa pergunta para lhe fazer. Certo. E já agora, a vossa amizade nasceu a partir daí, vocês agora estão a expandir este universo, não é? Essencialmente, o Fábio é uma pessoa que tem uma visão bastante definida do que quer, e como temos backgrounds e gostos semelhantes, eu acho que nós acabamos por... A coisa colou, não é? E depois temos outros projetos pelo meio, tanto os meus projetos da banda desenhada e dos meus outros projetos audiovisuais, como os dele. Na altura, eu vi o filme todo já quase semi-finalizado, porque nós ainda demos uma perninha no som. Por mais estranho que pareça,
o tipo do som deixou aquilo um bocado porque tinha 6 filhos para alimentar e estava a trabalhar num call center e não sei o que, assim, não, temos que nós fechar o som deste filme. E no meio daquela conversa toda nós estávamos a ver o filme e assim, Fábio, isto parece o primeiro de uma trilogia, porque parece que há ali um momento em que há uma personagem que é apresentada à má hora e depois acaba por não ter um payoff. Porquê é que não continuamos esta história? Então já nos vais continuar a o Druida também. Na próxima ronda. E agora passamos ao Marco Santos, ele é o game designer. Marco, conta-nos como é que o desenvolvimento deste jogo, se a ideia partiu de ti, se partiu do Fábio, se foi uma colaboração, porque, tanto quanto eu sei, isto é a primeira adaptação de um filme para videojogo, de um filme português para videojogo. É verdade? Tens conhecimento disso? Quer dizer, em termos de adaptações, eu sei que havia o jogo da Floribela. Mas a Floribela originalmente não era portuguesa, é verdade. É uma série, sim. Mas conta-nos como é que foi, o que é que deu origem a isto e como é que se formou o conceito do jogo também, a história do jogo. Olha, eu também conheci o Fábio provavelmente à volta de 1 ano e meio, por aí, deve ter sido por aí, através de um amigo em comum, que ele disse, tal, tem um rapaz que está a fazer um filme, tu estás a fazer um jogo, vocês se calhar tipo, querem conhecer, não sei o quê, então tipo, acabámos por nos conhecer num grupo a falar de Dragon Ball, né? E depois quando ele disse, faz jogos, não sei o quê, eu estava a pensar em fazer... Há uma ligação ao filme ao Dragon Ball com o João Loi, que fazia a voz do... Tu que dizia na Vegeta, ok? Do Vegeta, é o que deu a voz à espada, não é? Certo, foi João Loi. E lá está, ele é que a ideia veio dele, porque ele é que disse, tu fazes jogos e tal, tu com uma ideia para fazer um jogo, e depois ele lá mostrou tipo, o conceito que queria, não sei o quê, eu disse, ok, tudo bem, isso é viável de fazer, é um projeto pequeno, a gente deve conseguir fazer isso. Claro que é como o Júlio estava a falar, o orçamento é simbólico, né? E então eu disse-lhe assim, tipo, é um projeto pequeno, mas a gente está a trabalhar tipo, nas horas vagas, digamos assim, ou seja, isto mesmo assim é capaz de arrastar um bocado e é por isso que o projeto está mais ou menos em desenvolvimento há um ano e pouco, mais ou menos, mesmo pelo menos o andamento, mais ou menos isso, sim. Acho que... Mas como é que explica-me como é que isso sai do papel para a concretização. Se isto é um prolongamento da narrativa daquilo que vemos no filme, ou se é uma história nova, ou se é a história do filme. Explica-nos um bocadinho o conceito do jogo. O conceito do jogo foi adaptar o Tony e a espada para um jogo, né? E o que a gente vê no filme. Não tentámos usar muita coisa para além disso. Tem um ou outro elemento que já seja tipo um tease para o que vem para a frente, para a história que depois vai continuar, mas nós tentámos manter-nos o mais possível tipo, fiéis ao filme. Mesmo eu, na altura, quando ele me explicou o que eu queria fazer, eu disse logo tipo, algumas concessões que a gente vai ter que fazer, provavelmente, porque eu quero garantir que pelo menos a alma do filme estava lá. Mas este conceito retro, 16 bits, pixelizado, isto era uma coisa já vossa? Vocês isto é pensar num público dos 30, 40, ou é pensar para o público em geral? Explica-me lá isso. Eu disse-lhe como... Eles fizeram um filme 42% Xunga, né, de série B. Eu disse que o mais interessante seria mesmo para o tamanho do jogo fazer algo inspirado nas adaptações dos filmes também dos anos 80 e dos anos 90, que havia muito isso na altura para a Nintendo, para a Super Nintendo, para a Mega Drive, exato. E então eu disse que provavelmente isso seria tipo, o mais indicado. Depois na altura ele disse-me quem ia fazer a arte do jogo eras tu. E eu perguntei, depois a gente começou depois aí na altura a falar, aí já não foi por Facebook, foi pelo Discord. E aí tivemos a discutir se tu de facto conseguiste fazer essa arte ou não. E era as expressões. Eu queria que se visse os olhinhos e essas coisas. Muito bem. Pronto, e foi mais ou menos assim que terminámos com este estilo. Yeah. Então, mas, e as pessoas, quem quiser jogar neste jogo, nós temos aqui os vencedores do torneio que houve ainda há pouco, os macacos e os bonecos. Levantem as mãos, onde é que são os macacos e os bonecos? Aí estão eles. O resto da malta. O resto das pessoas que queiram jogar este jogo, onde é que podem encontrá-lo? Há uma versão para telemóvel? Assim, nós temos... a plataforma principal vai ser o telemóvel. Ele vai estar na Google Play Store.
Em princípio, a gente deve lançar o jogo este mês ainda. Se não for este mês, ou início de dezembro, mas é para agora, é no próximo mês. O pessoal teve a oportunidade de usar o QR Code para aceder a uma versão demo, que jogavam no telemóvel ou no computador, porque é por web. Quem não quiser, depois lá fora, tu também deves ter ali, tipo... Os cartões. Se não, também pode ir lá acima. Pode ir lá, e neste momento é essas duas versões. Vamos ter uma versão do telemóvel e uma versão de computador. A versão do telemóvel vai estar então na Google Play Store, e a versão de PC depois vai estar provavelmente no itch.io. Ainda estamos a discutir possíveis outras plataformas, não sabemos ainda. Obviamente, uma das discussões que tivemos foi sobre o iPhone, que infelizmente para podermos fazer uma versão de iPhone, alguém da equipa tinha que ter um Mac ou um iPhone, e ninguém tem. Por isso, vamos ver se depois vai ser possível passar essa barreira. Pronto. Normalmente até ao contrário. Desenvolve-se primeiro para iOS e só depois para Android. Daniel, eu conheço-te de algum lado. Olá. Tudo bem? Então. O Daniel Loura, ele é videógrafo e podcaster. Eu tenho a honra de conhecer o Daniel já há bastantes anos, desde a faculdade, e de juntos fazermos o podcast de cinema mais antigo em Portugal, o VHS. A gente agora diz sempre isso, não é? É tipo o nosso badge of honor. Nós também estamos a ficar velhos, então já o podemos dizer. Mas o Daniel, há cerca de 4 anos? Mais ou menos, foi em 2018, talvez, sim. O Daniel iniciou És tu, Daniel, és tu, como sempre. Deu início a um projeto paralelo que é o The World is a Set. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver no vídeo da apresentação, mas o Daniel farta-se de viajar pelo mundo a conhecer os locais de gravação dos filmes, e isto para mim é simbolicamente uma forma dos filmes viverem para além da grande tela, que é viverem no nosso pensamento, na nossa imaginação, e incentivar-nos a querer ir visitar os cenários onde os filmes foram gravados, porque muitas vezes não é só em estúdio, há locais reais onde os filmes são gravados, e o Daniel tem o privilégio... Não é? Ainda se vai para a rua fazer filmes. Exatamente. Não sabemos quando já vamos lá falar da inteligência artificial, mas eventualmente. Aliás, eu ainda hoje vi uma cena de um filme alterada por inteligência artificial, uma cena que já existe, e a cena decorre totalmente diferente com os mesmos personagens, tudo alterado por inteligência artificial. Portanto, a caixa de Pandora está aberta. Bem, explica-nos como é que começou esta tua paixão pelo cinema, e o que é que te motiva a viajar e a querer conhecer estes cenários reais do cinema pelo mundo fora? Se começarmos pela história, porque é que eu gosto de cinema, a história assemelha-se, se calhar, a todos nós. Éramos garotos, começamos a ver cinema. Mas tu fazes depois uma coisa especial, desculpa lá. Sim. Tu depois fazes o enquadramento da cena do filme, às vezes com um distanciamento de 30, 40 anos, e o cenário mudou completamente, ou era parcialmente feito em CGI, Sim, eu já ia chegar aí, eu estava a explicar... Eu peço desculpa, continua, se faz favor. Eu tinhas perguntado como é que nasceu a parte do cinema. Pronto, eu sou entusiasta de cinema, aliás, nós fazemos o nosso podcast, começou em 2013, mas isto já não há muito para dizer, eu era um garoto nerd. Eles não sabem. Não sabem? Sim. Não, mas esta história reflete-se um bocado em toda a gente gosta de cinema, não é? Começamos em pequeninos, quando somos facilmente impressionáveis com as coisas que vemos no cinema, e depois esse fascínio acaba por nos acompanhar o resto da vida e não descola. Ok. E como é que tu planeias? O The World is a Set começou por uma viagem que eu ia fazer aos Estados Unidos. Eu comecei a perceber que os sítios que eu queria ir tinham todos mais ou menos a ver com cinema, e eu não queria só chegar lá e tirar uma fotografia, tipo, eu aqui, né? Isso, como todos os turistas fazem. Queria fazer uma coisa diferente, e havia uma imagem que já me tinha causado algum impacto, que já tinha visto na net, que era um tipo que estava a segurar uma fotografia a preto e branco do Adolf Hitler numa bancada, eu julgo que na Áustria, num país qualquer. Nuremberg, talvez. Como? Nuremberg, talvez. Talvez, não sei. Contraposta com essa mesma fachada hoje em dia que tinha erguida uma bandeira LGBT. Pronto. E aquilo fez aquele contraste, a fotografia a preto e branco, com o fundo, hoje em dia, com uma bandeira LGBT, para além da bandeira ser
colorida, não é? E o facto da fotografia ser preto e branco fazia uma justaposição muito impactante, eu achava. E isso mais ou menos semeou depois aquela ideia de começar a fazer isto também com então, imagens de tu filmes. Em casa, como é que tu preparas a próxima viagem? Como é que tu planeias a próxima viagem, os locais a visitar e depois como é que tu fisicamente no local fazes o matching das fotografias? Sim. Há locais que são fáceis de encontrar a localização. E há muitos sítios e países que vivem do turismo que já existe nesses sítios, tiram partido do facto de se ter rodado lá um filme icónico ou uma série icónica. Estou-me a lembrar da Croácia, por exemplo, que parece que se tornou o país da Guerra dos Tronos, porque eles filmaram lá grande parte da série, a parte do Westeros, foi quase toda lá rodada. E quem diz isto diz muitos mais outros sítios, sei lá. Portugal também. Como? Portugal também teve em Monsanto. Monsanto, exatamente. Sei lá, Londres tem a célebre estação de comboio onde eles filmaram Harry Potter. Pronto, há todos esses sítios e o turismo já explora isso. Portanto, esses são facílimos de encontrar. Certo. E os outros? Os outros, é muita hora no computador. Arqueologia de computador. É andar pelo Street View e pelo Google Maps à procura das silhuetas das montanhas, ver as fachadas dos edifícios, andar a perguntar a outras pessoas que também são entusiastas de cinema e que moram lá perto e que já conhecem os sítios e já os têm mais ou menos identificados. É muito tempo perdido para encontrar os sítios exatamente ali onde são. Desses locais todos, qual foi o mais desafiante a todos os níveis? Seja para encontrá-lo e seja depois até para também fazer o enquadramento? Eu fiz uma viagem ao Vietnã e o Vietnã é um país lindíssimo, como vocês devem imaginar, mas ao contrário do que possa parecer, há muitos filmes passados no Vietnã que não foram filmados no Vietnã, especialmente filmes de guerra. E o Vietnã só abriu as portas a Hollywood há muito pouco tempo. O Good Morning Vietnam ou o Apocalypse Now e todos esses filmes foram sim filmados na Tailândia, que era um país que tinha uma indústria de cinema mais ou menos, ou nas Filipinas. Que era o Vietnã. Pronto. E o país ainda está, não tem os sítios devidamente identificados, ainda é um bocadinho de tentativa e erro. Portanto, e há um filme do universo dos monstros, não é? Que agora não me lembro qual é que ele tem o Godzilla e o King Kong. Okay. Tem um que é o Kong Skull Island, que foi um dos filmes mais recentes que rodaram lá. Mas os sítios não são muito fáceis de encontrar, nem é fotografias que se encontram. É preciso chegar lá e andar por lá a trilhar caminho para encontrar os sítios. Eu cheguei a andar com água por aqui, no meio de pântanos, para conseguir o enquadramento perfeito. Esse é capaz de ter sido... O filme já agora é o Kong Skull Island. Okay. Esse é capaz de ter sido dos mais desafiantes por causa disso. Eu vou pedir ao Ricardo. Ricardo, podes pôr, se faz favor, aqui as duas fotos de Tatooine, porque o Daniel, eu não sei se há aqui fãs de Star Wars, mas o Daniel já teve em Tatooine. Isto foi no ano passado. Pronto, o Daniel já teve em Tatooine, isto é na Tunísia. Exatamente. E ao contrário do que se possa parecer, Tatooine é um local real, existe mesmo. Isto é um deserto, eles têm aqueles, eles chamam salt flats, que aquilo, parecendo que não, isto é úmido, toda esta areia é úmida, eles quase que chamam aquilo um mar, embora se possa conduzir em cima daquilo. E a história deste local, eles gravaram o primeiro Star Wars, o primeiro filme Star Wars original em 1900. E a Ameaça Fantasma regressaram aqui também, na Ameaça Fantasma. Sim, o que eu ia dizer foi que eles gravaram aqui e depois quando quiseram voltar a este sítio exatamente, já não sabiam bem onde é que era. Aquilo foi quando voltaram depois para as prequelas, foi no final dos anos 90. Portanto, aquele iglu que aqui está já não é o que estava lá em 1974, foi um que eles reconstruíram para o Ataque dos Clones. O episódio 2, Ataque dos Clones. Quem for fã de Star Wars deve saber bem do que é que eu estou a dizer. Então, mas conta-nos a peripécia, tu foste preso em Tatooine. Opa, pois foi. Isso foi então, o resultado como é que foi essa peripécia? De um terrível mal-entendido. E parece que eu tive causa disso. Tu foste o culpado. Eu fui o causador. Não foi o Império. A 3.000 km de distância. Sim. Eu estava mais 2 amigos e tu ligaste a um de nós via WhatsApp, foi uma videochamada. Certo. E um dos amigos que estávamos no carro e estávamos prontos para arrancar e o Paulo liga, o Ricardo levanta o telemóvel para fazer videochamada e falar connosco. Ora, neste momento passa uma caravana militar, autocarros, tanques, o Deus dará, e eles estavam todos a estacionar ali. Nós não tínhamos ideia do quão aquele país levava a sério a segurança.
e filmar militares ou edifícios militares ou tudo o que tivesse a ver com forças da autoridade. Sentiste que estavas numa democracia, não é? Pronto. Gajos com metralhadoras, não é bem como a polícia, é um ambiente bastante opressor. Aldeias que parece, se olharmos assim de repente, aquilo parece o Médio Oriente, parece o Afeganistão ou o que seja. E então eles achavam que nós estávamos a filmar aquela gente toda. Toca de parar o nosso carro, rodearem-nos, saiam do carro. Pá, mas o ambiente mais... Só não nos apontaram armas, mas eles claramente achavam que nós devíamos ser agentes infiltrados ou qualquer coisa e que não estávamos ali com boas intenções. Tipos claramente nós não éramos de lá, obviamente, não sabíamos falar francês, que era a língua deles. Eles mal sabiam falar inglês. Nós vimos-nos metidos numa alhada, agarraram em nós, meteram-nos no carro da polícia, levaram-nos para a esquadra mais próxima. Nós não fazíamos ideia para onde é que íamos. Estrada no meio do deserto, ali, não sei quantos quilómetros. Eu tinha o meu telemóvel. Eles nessa altura já nos tinham pedido os telemóveis, pediram-nos para ver as fotografias, confiscaram-nos os telemóveis. Eles claramente não estavam a acreditar na nossa história de turistas, achavam que nós estávamos ali para fazer outra coisa qualquer. Pá, quando eu começo a entrar numa terra, vejo uma placa que diz Tatooine. Quem conhece Star Wars sabe que Tatooine é o planeta onde vive toda a escória da galáxia. Eu não acredito que isto me está a acontecer. Tipo, a ironia desta situação toda. Pensavas que te iam levar ao Jabba da Hutt? Epá, não sei. Eu não fazia ideia do que é que nos ia acontecer. Levaram-nos para a esquadra, começaram-nos a interrogar. Claramente não estavam a acreditar na nossa história. Eu estava borradinho, para não usar outro termo. Tiveram que chamar um intérprete para conversar connosco. Enfim, aquilo foi uma manhã inteira, foram 4 ou 5 horas lá enfiados na esquadra a dar explicações, a tentar fazê-los acreditar na nossa versão da história. Mas correu tudo bem, não é? Sim, no final deixaram-nos ir. Contar a história. Eu achava que nos podiam enfiar numa cela, porque se não tivesse vindo, se eventualmente o tradutor... E era o Expresso do Oriente. Enfim, se o tradutor não tivesse vindo, provavelmente iam-nos querer lá deixar para o dia seguinte, pelo menos, ou confiscar-nos o material. Eu não sei, olha, por tua causa, eu passei nos piores momentos da minha vida. Mas ficaste a conhecer o interior da prisão de Tatooine. Olha, podes-me agradecer muito por isso. Bem, vamos passar à Cristina Gomes, que é artista de cosplay, a nossa Harley Quinn. Eu julgo que posso dizer com segurança que corre no sangue da família esta paixão pelo cosplay, no sentido em que o teu marido, o Fable Fox Weaver, é isso? Vocês os dois são um casal de artistas de cosplay. Sim, somos e vocês, recentemente, representaram Portugal na final internacional da Cosplay League, onde ficaram em primeiro lugar. E eu começo por duas coisas. Como é que nasceu este fascínio? Porque tu, para além disto, tu és artesã em cabedal, fazes utensílios em cabedal, não é? Adereços em cabedal, fazes várias coisas em cabedal. Carteiras, Então, quando é que tu uniste as duas coisas e como é que surgiu esta paixão e quando é que começaste a fazer? Eu já conhecia o cosplay desde criança, não é? Nós ouvíamos histórias de Comic Con Nova York, então não sabia que havia cá em Portugal cosplay. Só descobri cá em Portugal cosplay quando foi a primeira Comic Con cá em Portugal, que foi em 2014. Ok. Mas ainda hoje há um bocado um desconhecimento em Portugal, pelo menos desse mundo, O que não é estranho, porque a comunidade de cosplay até agora está cada vez mais a crescer e já está grandinha. Mas sim, muita gente ainda não conhece o que é o cosplay. Eu, quando estava a fazer o programa, houve pessoas que me perguntaram o que é cosplay, estás a perceber? Portanto, é que eu acho que ainda há aqui uma desmistificação do que é o cosplay. Sim, mas começou com a Comic Con de Portugal. Fomos para a Comic Con, esse ano era tema de Walking Dead, que é uma série, e vi tantas pessoas vestidas de personagens, tudo e mais alguma coisa, desde filmes, banda desenhada, animes, que fiquei incrédula, fiquei tipo, oh meu Deus, existe cá em Portugal. Para o ano, na próxima edição de Comic Con, em 2015, vamos nós também em cosplay. E foi aí que começou. Ok, então, e como é que surgiu aliar aquilo que tu fazes no teu dia-a-dia, de artesã, como casal, a estas várias personagens que tu tens criado ao longo destes anos? Foi por mero acaso. Eu comecei como artesã em cabedal porque eu não
Eu não estudei ser artesã em cabedal, eu estudei ciências farmacêuticas, eu sou farmacêutica. Ok, é uma diferençazinha. Sim. E eu comecei a fazer coisas em cabedal como um hobby. Era um meu part-time. Precisava de alguma coisa para tirar do stress de trabalhar em hospital e trabalhar em farmácia. E infelizmente depois fiquei desempregada. E o meu negócio de cabedal estava a começar a crescer. Eu estava, bem, estou desempregada, estou aqui a tentar encontrar emprego, deixa-me continuar aqui com este meu hobby e ver o que é que sai daqui. E por acaso correu bem. E desde aí comecei a trabalhar em cabedal. Foi em 2014 também, foi mais ou menos nessa altura. E quando fomos para a primeira Comic Con, nós viemos com muitas personagens de cinema, têm adereços em cabedal, ou cintos, ou malas específicas que não consegues comprar em qualquer lado, já nos filmes eles tiveram que fazer eles próprios essas malas, então ali é uma coisa à outra, ok, eu quero esta mochila, não consigo encontrar de lado nenhum, vou eu fazer a mochila. E foi aí que começou. E é isso que acontece, normalmente és tu que crias de raiz ou juntas elementos, compras elementos e depois alteras? Dos dois. Por exemplo, a Harley Quinn é maioritariamente comprada, mas por exemplo agora está a mostrar ali o Geralt, que é o do Witcher, e isso foi tudo feito à mão, desde as calças até à peruca, foi tudo feito à mão. Ok. A espada, o scabbard que ele tem ali. Mas também e como é que se chega a este nível de autenticidade? Porque imagino que haja aqui uma evolução, não é? Sim, muita tentativa. Para vocês chegarem a um realismo mais aproximado possível. Isso requer também uma evolução na parte de vocês se maquilharem, na parte de vocês perfeccionismo a fazer os fatos? É o que eu digo, a tentativa e erro, é tentar fazermos uma experiência, ver se corre bem, se não corre, ok, aprendi que isto não pode ser, vou tentar de outra maneira. Roupa já é a mesma coisa, tentar fazer umas calças mais simples, ok, isto está mais ou menos parecido, deixa-me agora tentar fazer as tais calças que eu quero para esta personagem. E foi aí começar, pouco a pouco, a fazer. Ali a Gamora e o Star-Lord também, a Gamora é toda feita à mão, aquele veste em cabedal. Então, e o Fable Fox Weaver, tu conheceste-o, já o conhecias antes? Já conhecia antes, sim, nós conhecemos na faculdade. Mas foi neste mundo, ou vocês os dois é que embranharam-se depois neste mundo do cosplay? Nós começámos os dois no mundo do cosplay. Nós já nos conhecíamos antes, nós conhecemos pela universidade, e desde 2010. E depois, em 2014, fomos juntos para a Comic Con, porque foi a primeira Comic Con cá em Portugal. Olha, já acabámos o curso, estamos a tentar, já estávamos no nosso primeiro emprego, usámos o salário do primeiro emprego para irmos à Comic Con. Foi um road trip com amigos, não éramos só nós, era uma data de amigos todos juntos, fomos à Comic Con. E foi aí que começou, adorámos aquilo. Ele normalmente faz as próprias, ele é que faz as armas, as espadas, e eu faço mais a parte da roupa. Confecção Então, e explica-nos para ti qual é a sensação de terem ganho, vocês como casal, terem ganho o primeiro prémio na Liga de Cosplay Internacional. Na altura nós não queríamos acreditar, até que há muitas filmagens nossas de pessoal a dizer Portugal e nós olhámos um para o outro, espera, estão a dizer o nosso país, não pode ser, não é a realidade. E foi bastante gratificante, verem o facto que Portugal também tem qualidade, que não é só os outros países, não é, a ganharem alguma coisa. Portugal também tem neste caso cosplay de qualidade, e fico honrada de termos sido o primeiro grupo de Portugal a ganhar algum prémio. Claro que sim, muito obrigado. E agora vou voltar ao João Frias e vou pedir ao Ricardo, se fazias o favor de nos mostrar aqui as fotos do João Frias, se fizeres favor. O João, explica-nos como é que foi, porque nós temos aqui também alguns alunos que trabalharam até no ano passado o próximo logo do qual tu também foste júri. Sim. Portanto, explica-nos como é que foi o teu processo criativo para o design do Velha Espada. Foi bastante direto. Foi em comunhão com o próprio Fábio. A intenção era, sobretudo, transmitir algo reminiscente do old school, ou seja, sobretudo de fantasia e de horror,
da velha guarda. Penso em... inspiraste em alguma coisa? Sim, Drácula, Frankenstein e outros clássicos. O tipo de letra foi precisamente baseado, mais aproximado do tipo vampírico, embora não seja necessariamente o que está no filme. Pode ser o que ainda vem, pode vir no caso do universo velho da espada. Mas foi, sobretudo isso, foi salientar a própria espada, uma tipografia old school e experimentar com oposições entre versões verticais, versões horizontais, seja o título em português, seja o título em inglês, os títulos em inglês que podem ver. Temos também o espanhol e o japonês. E eventualmente até poderão surgir outros, nunca se sabe. E tu temes que a inteligência artificial, de alguma forma, venha a retirar o processo criativo aos criativos ao desenvolver um trabalho das cenas? É a pergunta de €1 milhão, não é? Hoje em dia. Ou será que é eventualmente uma ferramenta útil? É assim, eu estou mais no campo. Quem está no universo criativo, seja em que arte for, e provavelmente todos aqui concordarão comigo quando digo isto, os tempos que vivemos são confusos, no mínimo. E são, em muitos aspectos, mesmo profissionais já estabelecidos, nós somos confrontados com muitas notícias e muitas opiniões, muita sabedoria adquirida de que isto veio para ficar e que não há volta a dar a isto, que em muitos casos é só fear-mongering, é um truque mental no que eu entendo para desanimar e para rebaixar muitas vezes, e muitas vezes vem de um lugar até de inveja. É triste, mas é isso. Eu não acredito nesse ponto de vista, acredito que não devemos, pelo menos, nós temos opiniões muito extremadas hoje em dia, temos ao preto ou ao branco. O Júlio até estava a dar um exemplo quando estava a falar do Arcade Devils, semelhante. Ou temos AI Bros que glorificam a inteligência artificial até em níveis ridículos, ou temos, por outro lado, nomeadamente no círculo artístico, criativos que rejeitam absurdamente e recusam tocar na inteligência artificial. Mas é assim, usado moderadamente pode ser uma ferramenta útil, desde que o processo não passe pela ferramenta. É assim, entre o preto e o branco há uma escala de cinzentos enorme e eu acredito que aí é onde está a maioria das pessoas. Mas tu achas então que o seu uso deveria ser regulamentado de alguma forma? É assim, eu não sei como é que pode ser regulamentado, mas acho que pode haver é necessário fazer uma discussão? É necessário uma discussão, é necessário consciencialização, sobretudo de quem está acima, muitas vezes, de quem lidera equipas de criativos, seja diretores criativos, seja CEOs, seja acionistas. Às vezes o problema vem mesmo de cima porque todo este cenário que hoje vivemos, às vezes a ideia que me dá é que é tudo muito... É mais uma questão de querer cavalgar a onda, mas não há propriamente uma direção. É mais de querer entrar pela IA porque é uma coisa nova e é uma coisa que temos que fazer, temos coisa. Também muitas vezes por uma noção que é que só querer apenas produzir e debitar conteúdo. Debitar conteúdo não é conteúdo. Conteúdo é diferente do objeto artístico. Isso é importante fazer essa descrição. O que eu defendo para mim, pelo menos como profissional, e que tenho vindo, isto é um processo, eu só posso falar do meu processo enquanto criativo, tal como quem está ao meu lado também pode falar. Eu acredito num equilíbrio, acredito que a inteligência artificial, de facto, veio para ficar, as abordagens é que podem diferir. Acredito que é uma boa ferramenta, tal como um software digital foi uma ferramenta. Estamos a falar de uma fase de transição, afinal de todos. O que estamos a passar não é nada mais do que uma fase de transição, tal como passámos, por exemplo, da arte tradicional, analógica, passámos para o digital,
Nessa altura toda a gente também dizia a arte tradicional vai acabar e isso tudo mais. Eu discordo completamente. Então já vais dar a tua opinião. Ainda bem. Conclui, João, se faz favor. A arte tradicional vai acabar, mas não acabou, em muitos aspectos até valorizou, ao ponto de até ser um ativo de investimento muito fortíssimo, cada vez mais. No meu processo, eu aprendi, e estou a aprender ainda, a usar as ferramentas de inteligência artificial, que eu abordo sempre, são uma ferramenta que permite otimizar alguns processos, por exemplo, fazer um upscaling de uma imagem, aplicar uma textura, aplicar padrões de cores ou tudo mais, ou por aí, que certos programas só por via do código não conseguem fazer. E com a ajuda de uma inteligência artificial consegue chegar um pouco mais longe. Mas é uma ferramenta, não é o fim. Eu digo sempre isto. Acho que há sensatez em usar e saber aprender a usar ferramentas de inteligência artificial, mas lembre-se sempre que a ferramenta não faz o criativo e não substitui o engenho humano e a capacidade da criação humana. Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Aliás, digo mais, é assim, uma coisa é a inteligência artificial como um copiloto que vos ajuda no processo criativo, que está ali ao vosso lado, pode-vos dar uma ajuda a pensar, é uma coisa. Outra coisa totalmente diferente é delegar todo o pensamento à inteligência artificial. Isso é tentador, mas é importante combater isso e também querermos pensar por nós mesmos, mesmo que tenhamos aquela ajuda. Copiloto é uma coisa, piloto automático é outra. O processo criativo não tem piloto automático. É sempre humano. Inerentemente humano. Nunca se esqueçam disso. E agora, falando de criativos, para criativos, provavelmente em início de carreira, não receiem, continuem a criar, porque se há coisa que a IA vai permitir, e já está a fazer em certa medida, é destacar aqueles que fazem diferente, fazem melhor que a própria máquina, e isso vai ser valorizado. É uma discussão que tem que ser feita, é uma consciencialização que tem que ser feita, e é bom que se fale disto, mas acima de tudo não tenham medo e continuem a criar, porque o que é humano vai sempre estar destacado acima da inteligência artificial. Obrigado, João. Júlio, tu não estavas a concordar? Não concordo nada com isto. Tu achas que esta plateia que nós temos aqui de jovens que vão sair, entretanto, também para o mercado de trabalho, para a rua e para o mercado de trabalho, não para a rua literalmente, mas para a rua, tu achas que a inteligência artificial não lhes vai retirar trabalhos? Não lhes vai retirar trabalho de alguma forma? A mim retirou. Eu tinha um fluxo pré-Covid, pré-o blow, esta explosão de inteligência artificial, e reduziu a 80%, e toda a gente que eu conheço reduziu. A questão é, reduziu para melhor. Epá, podemos falar de ética na inteligência artificial. Claro, a questão da ética, para mim, passa pelo princípio de que, quando vocês estão a usar um gerador de imagens, estão a usar um gerador de texto, não há regulamentação. Ou seja, tudo o que vocês põem no Facebook, metem nas redes sociais, naqueles de clip art, etc., tudo isso vai alimentar a máquina. Ou seja, a vossa imagem, as vossas fotos de cosplay, os vossos trabalhos, o vosso áudio, os vossos textos. Não há uma regulamentação. Eu acho que as pessoas deviam já que estão a alimentar a máquina, pelo menos deviam pagar qualquer coisa, ou no mínimo citar de onde é que aqueles trabalhos estão a ir. Acho que a coisa passa por aí. A Adobe fez uma coisa muito suja, porque a Adobe tinha aquela store onde a pessoa tirava fotos e metia, não é? Lá na base de dados deles. É Adobe Stock. O Adobe Stock, neste momento, está a alimentar a inteligência artificial das pessoas. As pessoas deixaram de conseguir vender as imagens lá nessa base de dados, mas estão a alimentar um AI que está a ser pago todos os meses pelos usuários da Adobe, que é muito porco. Portanto, temos uma série de coisas assim. Acredito na questão por exemplo, estamos a falar há bocado da rotoscopia do filme. Sim, se na altura o AI fizesse aquilo, mas eu gosto do processo. A cena é essa, porque eu vivo para
a construção, o chegar, a viagem, o aprender, o errar, as tentativas, tudo isso é muito bom e é isso que nos torna humanos e distintos dos outros. E no outro dia falo com pessoas que estão a fazer trabalhos em que eu uso a inteligência artificial para ler um e-mail que depois vou escrever com a inteligência artificial e a outra pessoa vai ler o e-mail com a inteligência artificial. Epá, qualquer dia então não sabemos fazer nada, não é? Verdade. Precisamos de ir à casa de banho e que a inteligência artificial puxa a briguilha, Mas não é? lá está, é não delegar o pensamento todo para a inteligência artificial. Não Agora, faz sentido. a primeira cena que as pessoas dizem, é uma ferramenta, não há problema. É verdade, só que o que eu vejo muito é o rei vai nu, ou vejo montes de imagens de inteligência artificial retocadas à mão e a dizer, não, isto é o que aparece logo. Porque há os tech bros que têm milhões investidos nisso e não convém mostrar o lado podre da coisa, não é? Mas já usaste, Júlio, diz-me Já usei. Já usaste? Mas em que fase do processo criativo é que tu usas? Eu não uso para mim. Eu, quando estou a trabalhar com um cliente e o cliente me diz não, tem que ser inteligência artificial, eu uso inteligência artificial. É do género, o veneno é dele, percebes? Eu, para mim, o Arcadian Devils tem logo na primeira capa, não foi feito com tools de inteligência artificial nenhuma. O Velho e a Espada foi uma das coisas que eu disse ao Fábio. É provavelmente dos últimos filmes tugas a ser feito sem inteligência artificial, portanto vamos nos divertir. E já começam a surgir, não é? Tipo, o Motel X já tinha uma secção ano passado separada. Qualquer dia vão juntá-las, não é? Mas eu acho que, pronto, lá está. Não há vitória possível contra a inteligência artificial. Okay. Se começam a usar aquilo, vai ser mais realista, vai ser tecnicamente mais perfeito do que qualquer artista de effects vai fazer. E pronto, e vai seguir o seu rumo. Mas tal como um trabalho de artesão, tu não achas que às vezes são as imperfeições que dão alma? E eu acho que é para aí que vai migrar. Aliás, o meu interesse neste momento é tornar fazer uma arte mais expressiva, mais pincelada, mais minha, não é? Não faz é dinheiro. Tipo, vamos ser todos pobres e desempregados. Lá está, é algo que se destaca. Marco, tu estavas aí também cheio de vontade de falar. Tu achas que aí pode ser uma vantagem ou uma desvantagem no mundo dos videojogos? Quer dizer, eu acho que não há nenhum estúdio hoje em dia com projetos grandes que não use inteligência artificial. Todos eles estão a usar, provavelmente, de alguma maneira. É assim, eu não sei quão viável é que vai continuar a ser, sinceramente. O que eu vejo todos os dias é que, sim, ok, eles estão melhores, entre aspas, porque, por exemplo, no que toca à geração de texto, há bocado estavas a dizer que eventualmente nós não vamos saber escrever um e-mail. Eu acho que eventualmente o próprio AI não vai saber escrever um e-mail, porque eles estão a aprender deles próprios. Ou seja, eles estão a ficar mais estúpidos nesse sentido. Pois, também é e canibalizam-se, mesmo em termos de imagens. Mas tu achas que uma empresa que tenha mais financiamento e mais poder económico terá uma vantagem no investimento de inteligência artificial em vários trabalhos do que o artesão mais pequeno e que faz o trabalho manualmente? Tu achas que isto vai criar aqui uma diferença na balança de oportunidades? É assim, o que o João Alcá estava a falar mesmo no que toca a fazer na transição do analógico para o digital, né? De todas as criações artísticas feitas à mão, por exemplo, a gente continua a dar valor a elas e a maior parte delas continua a valer muito mais. O problema é que são cada vez menos e são cada vez menos pessoas que as sabem fazer. Ou seja, ok, são valorizadas, mas claramente é uma arte que se vai perdendo ao longo do tempo. E obviamente que se o AI continuar a crescer exponencialmente, pode fazer o mesmo para todo o resto que seja feito a nível digital. No entanto, é o que eu estava a dizer, eu não sei quão viável que isso vai ser, porque os custos de energia que são precisos para sustentar um daqueles sistemas estão a aumentar cada vez mais também, ao ponto em que é possível simplesmente não haver financiamento por parte das empresas que têm esses AIs de conseguirem aguentar o crescimento deles. E para além disso, acho que também estavam a falar de consciencialização, as próprias pessoas também cada vez mais têm a noção que isso existe.
estão saturadas e estão a evitar esse tipo de conteúdo também. Basta ir para o YouTube está cheio de vídeos de AI, né? Sim, ou até de trailers, fake trailers. Exato, fake trailers ou imagens feitas memes geradas e tudo mais. em Mas redes memes, sociais. uma pessoa ri-se. E as pessoas, às vezes nem é neste momento eles já puseram normas para identificar, que é feito por inteligência artificial, né? Mas muitas vezes, mesmo antes de ser preciso ir ver isso, uma pessoa já tem a noção, ok, isto é feito por inteligência artificial, e muitas das vezes já ignora. É tipo, ok, não, isto é lixo, o que é que seja, passa à frente, né? Não sei se as pessoas também tipo, está a ver aquele hype muito, como houve há uns anos atrás, que foi com cryptocurrencies e tudo o que era de Web3, NFTs e afins, e também diziam que era o futuro, e 2 anos depois, tipo, a bolha arrebentou, já não se viu mais nada, né? Por isso eu não sei, acho que é um bocadinho prematuro já me estamos a fazer tipo Doom, mas obviamente que é uma tecnologia que é preciso ter cuidado tipo, de como é que ela evolui. E infelizmente, por muito que a gente tente regularizar, por exemplo, normalmente a Europa mesmo assim, no que toca tipo, ao nível mundial, costuma estar um bocadinho mais à frente em essas regras de regulamentação digital. Mesmo que, por exemplo, a gente, ou os Estados Unidos, ou seja, colocamos regulamentações, vai haver países onde os direitos de autor não é uma coisa tão importante como, por exemplo, na China, né? Eles não têm direitos de autor, o conceito de direitos de autor não existe, ou seja, essa regulamentação não vai ser aplicada aí. Então o que pode acontecer muitas vezes é, tipo, essas empresas simplesmente vão migrar para lá e continuam o desenvolvimento lá. Certo. Por isso, mesmo a regulamentação vai ser muito difícil. Muito bem. Daniel, tu como videógrafo, Sim. fazes muitos, para além das tuas viagens aos locais de cinema, como videógrafo, não sei se já tiveste a tentação de usar ferramentas de inteligência artificial e se sim, de que forma é que as usaste e se achas que para o trabalho que tu desenvolves no terreno, se é uma ferramenta útil no processo ou se é algo que pode ameaçar até o facto de ter que ir aos locais, ao terreno e fazer-se o trabalho no terreno, se tu achas que isto pode, de alguma forma, afetar o mercado de quem trabalha na área como videógrafo. Sim, em relação ao meu passatempo das fotografias, nunca tinha pensado nisso. Imagino que possa existir ferramentas aí que consigam mais rapidamente encontrar os locais, fazendo uma comparação quase imediata de tudo quando são fotografias que existem. Aliás, eu já fiz isso, já coloquei um frame de um filme tentar encontrar a localização. Google para ele tentar encontrar o mais semelhante que isso já resultou. Sim, o FBI de certeza que tem uma cena para isso. E muito mais poderosa do que o Google Images, não é? Em relação ao resto, eu não tenho assim muito a acrescentar. Vocês trabalham mais com a área digital, deve-vos tocar mais vezes. Eu faço locução, também faço trabalhos de locução e notei um rombo. Por acaso não tinha pensado nessa vertente, mas sim, agora nós podemos personalizar uma voz já aí, não é? Completamente. Ainda há pouco estava a falar de serviços que, para além da criação, escreve-se o texto e para além do texto já poder ser escrito em AI, também se pode reproduzir, criar uma voz perfeitamente tonada que consegue enganar qualquer ser humano. Há também ferramentas que funcionam um bocado como um híbrido, em que nós podemos fazer a nossa locução e pedir simplesmente a ele, coloca-me com mais 20 anos em cima e uma voz de bagaço para ter um ar mais respeitoso, e aquilo faz. Mas depois lá está, onde é que eu traço o risco? Onde é que eu começo a achar que já estou a fazer batota ou não? Não obstante, tiveste de fazer algo tu primeiro. Pois, é isso. Mas aquilo que eu estou a entregar é só 10% do resultado final. Não é? Sinto-me sujo estar a fazer isto. Ou não. Mas depois os prazos também nos obrigam a ser um bocado mais batuteiros em algumas coisas. Como videógrafo, acho que ferramentas como fazer legendas automaticamente é uma ferramenta super útil. Ninguém gosta de fazer legendas, por exemplo. É uma coisa... Sim, mas isso é uma parte do processo. É uma parte, pronto, não é exatamente. Ou uma correção digital de um elemento que está lá que nós não queremos, apagar uma coisa, ou, sei lá, tirar um reflexo. Mais que isso, nunca o fiz, não sei exatamente. Mas então, para ti, neste momento, tu achas que as ferramentas de inteligência artificial são algo que é útil para tu desenvolveres o teu trabalho? Mas ninguém nega aqui isso. As ferramentas de inteligência artificial são úteis.
Sim, mas não no sentido de te retirar mercado. Mercado. Pois não sei. Como videógrafo, tu também o és, também fazes trabalho em vídeo, nós seremos sempre necessários para ir aos locais e filmar. Não é? Isso nunca há de deixar de ser necessário, acho eu. Depende do trabalho que seja. Agora, mas o trabalho atrás é um drone só. Para já ainda não. Para já ainda seremos necessários. Pois... Mas sim, mas uma câmara de inteligência artificial que flutua. A questão é que eu acho que é essencial é pensar-se a médio e longo prazo e perceber as consequências, porque isto de ano para ano dá-se um salto quântico e facilmente nós perdemos o fio à meada e eu julgo que é fundamental perceber para onde é que isto vai evoluir, qual é a direção e se é na direção correta ou não. Sim, acompanhar o barco também é complicado, não é? Se os nossos colegas de profissão há 20 ou 30 anos já se viram à rasca para conseguir acompanhar a evolução da tecnologia, imagino o que é que nos espera agora pela frente. Certo. Ainda por cima o Jules deixou-me super nervoso com o discurso dele e agora já nem vou dormir. Permitem só que acrescente uma coisa. Sim. Isto porque, Paulo, tu falaste aí de uma palavra que eu até tive receio de utilizar demasiado na minha parte, que foi processo. E o processo aqui faz a diferença total. A minha forma de aplicar inteligência artificial no meu dia-a-dia tem que beneficiar o meu processo de alguma forma, tem que vir de algo que já vem antes e que realmente me dê resultados que factualmente são melhores. Por exemplo, eu se quiser fazer um upscale ou retirar um fundo ou uma imagem ou coisa, eu não estou a fazer nada muito diferente do que simplesmente clicar no botão e para me isolar um sujeito numa fotografia. Estás a simplificar a operação. Sim, não é suposto, não é algo manual que eu estou ali, estou a clicar no botão. Isso eu concordo. Pronto. Mas, por exemplo, tu uma vez disseste, e agora vou meter os podres aqui. Expose me. Um dia eu friso, e tal, eu não me importo chegar lá, olha, gera-me uma imagem e depois trabalho a partir dessa imagem. Isso para mim já é sujar. Isso para mim já é cuequinhas sujas. É tipo agarrar no processo, que é a parte mais divertida, não é? Que é chegar à cena e já estás a trabalhar com esse handicap. Portanto, até que ponto isso não é uma obstrução do que tu mais tarde ou mais cedo chegarias por ti mesmo a esse processo? Depende de como vais usar o resultado desse processo. E não estou a falar do cliente, porque o cliente pode pedir e aí uma pessoa usa, não é? Estou a falar para ti, se tivesses que trabalhar para ti. É na mesma lógica de ter só uma ajuda visual. Para mim não é. Por exemplo, mesmo que eu faça uma gestão de uma coisa, lá está, eu tenho que ter uma ideia pré-definida daquilo que eu quero, nem que esteja apontado, nem que esteja coisa. Há uma ideia na minha cabeça e aquilo é só uma... Está bem, mas para mim não é. Para mim, no momento em que tu estás a transformar palavras numa imagem visual e depois vais trabalhar sobre essa imagem que não foste tu que geraste, já estás a interferir. Já é tipo o Kubrick, em vez de escrever ou agarrar no Philip K. Dick, não é? E nos planos que ele pensou, já tem os planos pré-pensados. Portanto, já não é o do Kubrick. Exatamente. Certo? Mas aí é que entra a questão da ética e outras coisas. Certo. Eu posso até gerar essa imagem para me ajudar a mim a ter alguma ideia. Isso não vai invalidar eu pegar nessa imagem ou numa descrição dessa imagem e chegar ao pé de ti, ilustrador, olha, quero que faças o... Mas pronto. Eu se fizer, mas já condiciona, já não é meu o trabalho. Já condiciona a imaginação. Tudo não? bem, tudo não bem. É mas não quer dizer, eu, por exemplo, eu nunca ia colocar qualquer arte feita por AI num artbook de um filme ou de coisa. Aquilo é uma coisa que está, um auxílio que fica lá na gaveta, nunca ia parar a coisa. Eu acho que é aí que se traça a ética, é como é que vais usar essa coisa. Eu nunca faria isso. Muito bem. Eu mais depressa ia ao Jules, pedia-lhe uma comissão e divulgava o trabalho do Jules. Eu quero falar com a Cristina, que ela falou pouco e temos que deixar a Cristina falar, ainda por cima ela está em minoria aqui. Cristina, tu na parte do processo criativo do design das tuas peças de artesanato, e tu também estás aqui na qualidade de artesã, eu não sei se já utilizaste no processo criativo também tecnologia de inteligência artificial para te ajudar na elaboração de alguma peça. Se já usaste, se não usaste? Na parte do cosplay é um bocadinho mais difícil usar o AI, porque o cosplay é uma coisa tão física, mas eu já sei... pode-te ajudar na concepção da imagem de um personagem, não é? Não na imagem do personagem, é mais... imagina, nós queremos fazer uma personagem específica.
E nós queremos, por exemplo, a informação dessa personagem para saber que tipo de tecidos, que tipo de material é que devemos usar. O ChatGPT já é útil porque ele consegue encontrar essa informação toda para ser-nos mais fáceis saber, ok, tenho que fazer isto, por exemplo, com linha ou isto com este tipo de material específico. Ou até para fazer uma seleção da personagem. Ok, nós queremos fazer algo neste tema. Por favor, dê-me uma indicação de personagens desse tema. O ChatGPT talvez é utilizado para o cosplay. Também já sei de casos de, por exemplo, para fazer padrões de roupa, que já há AI a fazer isso, que fazem, até se vê na Etsy, isso tudo, é tudo AI. Mas tu achas que isso de alguma forma destrói a concepção do artista de cosplay, que ele deve usar a sua imaginação e os materiais para desenhar e construir o fato? Ou ele já está a ir um passo à frente e a deixar que seja a inteligência artificial a fazer esse processo por ele? No cosplay aí está, é um bocadinho Mas há um mais... puritanismo neste aspecto em relação ao cosplay ou não? Não tanto, porque cosplay tu podes fazer com coisas compradas. Por isso é que não há essa regra, vá. Ok. Se queres, por exemplo, competir em cosplay... Mas não vais comprar um fato que se vende numa loja de adereços e não vais usar e dizer que é cosplay. Tens que o adaptar, não é? Não, há pessoas que compram. Há compra. Por exemplo, Doki Doki, há sites mesmo em que vendem-te o fato feito e tu compras e vais e não há mal nenhum nisso. Tipo, há pessoas que não conseguem cozer e não há... Mas que querem fazer cosplay. Acho que isso não deve impedir a pessoa de fazer cosplay. Ok. Ou até ir aí, por exemplo, Harley, excepto a peruca, eu comprei tudo numa loja daquelas de segunda mão. Ok. É outra forma. Mas não era... O que tu trazes vestido neste momento não era um fato de Harley Quinn. Isto é uma adaptação, exato. Tu é que adaptaste, ok. Mas eu adaptei essencialmente com as coisas que eu conseguia da loja de segunda mão. Ok. Mas isso é a tua imaginação. Olhaste para aquela peça e pensaste... Olhei, eu neste caso posso foi usar, vestido. Posso Olha, usar este vestido top, dava fixe para saia. uma Harley Quinn. Ok. Mas, por exemplo, na parte competitiva do cosplay, em que queres competir e representar o teu país em vários países, podes ir para o Japão, podes ir para Paris, aí já não é tão fácil usar o AI, porque nessa competição há regras específicas a dizerem que tu tens de fazer pelo menos 80% do fato. Ok. Em que nesses 80% tens que fazer por exemplo, é um vestido, tens de fazer o padrão do vestido. E tens de justificar que fizeste o padrão de... provar que... Tens de provar. Okay. Apesar que isso também já dá para dar a volta, que há casos de pessoas que não cá em Portugal, fora de Portugal já houve casos de pessoas a dizerem que foram eles que fizeram o fato e que não foram eles a fazerem o fato. Mas isso são casos raros e que ainda estão ali a tentar ver qual é a melhor forma de dar a volta a esse assunto. Mas acho que a parte do AI talvez na fotografia do cosplay, porque as redes sociais é muito importante para o cosplay. Eu pessoalmente não ligo muito a isso, mas já há muitos cosplayers que ligam a isso e que os números é que te dá mais possibilidades e mais oportunidades. E então aí usam o AI para editar as fotos ou para pôr um background e não querem ter o trabalho para fazer o background, então usam o AI. Ou para, por exemplo, eu estou com uma roupa, não gosto desta roupa, vou editar. Isso é a parte da comunicação, não é? Mas isto é a parte da imagem. Não é a parte física, porque o cosplay é mais físico. Mas isto está, essa parte, estás a pôr nas redes sociais fotos e já dá, né? Já mas engana tu um bocado. Aqui, estás a falar aqui enquanto artista de cosplay. Agora, enquanto artesã, tu não sei se já usaste alguma ferramenta de inteligência artificial para fazer algum design de alguma das tuas peças? Não. Mas tu achas que não é genuíno, agora está a faltar o termo, mas achas que estar a competir com algum outro artista que as peças, ele pede a uma ferramenta que lhe desenhe uma peça e tu é que desenhas as tuas próprias peças, tu achas que isto é legítimo? Eu não desenho todas as minhas peças. Eu já usei patterns, mas neste caso usei patterns de outros artesãos que criaram aquele pattern. Eu não comprei, porque agora há os patterns AIs. Ok.
Em termos de cabedal, acho que não é tão usado o AI para isso. Acho que é uma coisa tão niche que ainda não chegou lá o AI. Mas sim, se já há para a parte da costura, para a parte da confecção de vestidos, é só uma questão de tempo para chegar a outras partes de artesanato. Ok, então, mas tu achas que é legítimo falar sem ética em relação ao uso da inteligência artificial? Sim, deve haver aqui alguma linha. Não estou a dizer que AI é útil, sim, para o processamento de informação, e assim é extremamente útil, mas para a parte de confecção, por exemplo, já está ali, não é? Já há ali uma parte ali um bocado... Está ali uma linha que é um bocadinho complicada de... A criação de um selo de garantia com uso de AI ou sem uso de AI, não é? Até que padrões AI de confecção ainda não estão muito bem feitos. Já há vídeos de pessoas que compram esses patterns da Etsy e os patterns não... Vê-se que foram feitos por AI, não têm em consideração que o corpo de um humano é diferente. Claro. Cada corpo é diferente, então o AI não sabe ainda fazer essa parte, mas acho que é só uma questão de tempo. Muito bem. Marco, tu pegaste o microfone, tu estavas com vontade de falar. Diz lá, vamos fechar a loja. Não é nada de especial, eu só acho que tu estás a falar do cosplay da parte física, acho que uma parte onde o AI não vai ser possível entrar mesmo é porque isso também tem um ponto de representação, certo? Vocês têm que encarnar o personagem, né? É como um ator de teatro, não é? Exato, é como um ator, ou seja, acho que o AI vai ser um bocado difícil conseguir passar por cima disso, até porque... Vai ser difícil ou é uma questão de tempo? Eu acho que não. Pois, só se for nesse sentido, porque o objetivo é a pessoa ir lá, né? A não ser que a gente já comece a chegar a um ponto onde estamos a falar literalmente de androides ou ciborgues, tipo a andarem vestidos pelas convenções. Há uma possibilidade. Né? Mas isso acho que é um futuro muito mais à frente, quer dizer. Mais ficção científica. Não sei, né? Não vou muito dizer bem. isso. Tenho ali uma senhora já. Um microfone, se faz favor, aqui para esta senhora. Olá, boa tarde. Como é que se chama? Eu sou Maria de Fátima. Olá, Maria de Fátima. Então qual é a sua pergunta? Não queria sair daqui Sim. sem saber o que era o cosplay. Tem aqui a pessoa certa para lhe explicar o que é o cosplay. Explicou, é verdade. Tem toda a razão. Cristina, então vá, explica-nos aí o que é o cosplay. O cosplay é essencialmente uma junção de duas palavras, que é costume, play, que é do inglês. Costume significa roupa, personagem, e play de interpretação. Então, eu basicamente pego numa personagem de um filme, de uma série, de uma banda desenhada e eu faço-me dessa personagem. E eu interpreto essa personagem, em que eu posso tanto fazer uma cópia exata dessa personagem desse filme ou uma adaptação. Hoje, por exemplo, estou da Harley Quinn, mas não estou a Harley Quinn exatamente como o filme. É uma adaptação. Mas é depois incluída numa peça ou assim só, a personagem sozinha? Não, a parte do cosplay, não, quando diz peça, tipo... Qual é o objetivo depois? Com que objetivo? Muitas vezes é para ir a eventos, desculpas, convenções, porque eu estava a Também traduzir conventos. Não, e vestida de Harley Quinn ias muito bem. Também convence. Eu estava a traduzir diretamente do inglês. Vamos a eventos de outras, ou sobre filmes, ou sobre bandas desenhadas, e vamos assim para os eventos. Ou podemos também competir como assim, em que fazemos uma performance, fazemos como se fosse uma pequena peça de teatro, 2 minutos e meio a 3 minutos, e aí é que somos julgados da forma em que estamos a interpretar essa personagem e a forma como fizemos os nossos fatos. É uma junção dos dois. E quando ganhamos, vamos representar Portugal para outros países. No meu caso, eu fui a Madrid e conseguimos trazer para Portugal essa vitória. Mas também pode ser Japão, Paris, Estados Unidos, pronto, é de todo lado. Obrigada. Nada. Obrigado pela pergunta. Mais perguntas? Olá, João. Olá. Então. Queria que vocês dessem a vossa opinião
o que eu vejo no AI é que o AI é só um output, é só um produto final. E vai um bocado de encontro com aquilo que o Júlio estava a dizer de perder o processo. E pessoalmente, e já tive esta conversa com outros amigos meus que são criativos também, em que acho que a própria magia é mesmo aquele momento em que tu vais naquela viagem. Até que ponto é que não é isso, e aliás até já não está cada vez mais a ser isso que as pessoas estão a procurar, porque sei lá, por exemplo, quando eu vou ver algumas canais de YouTube, Instagrams e não sei o quê, há montes de canais e de páginas que estão a crescer que são o processo criativo. As pessoas não vão ver o output final do costume que já está feito, senão o processo e deixo para vocês. Pronto, o Júlio já agarrou no microfone, então... Eu posso... Mas começa por ti. Se alguém quiser opinar. Isso sempre existiu, tipo aquelas coisas que nós víamos até nos anos 80, eu me lembrava de ser miúdo, pequenino, sou velho, sim. E ter aqueles vídeos em que o desenho começa a aparecer a ser feito, que era um tipo com uma mesa de luz. O Vasco Granja. O Vasco Granja, claro, tinha montes de vídeos desses. Somos todos da geração Vasco Granja, pelo menos estão aqui em cima. Exatamente. E tínhamos aqueles, também. tipo que depois há o Disney, não sei quantos, que é um... Art Attack, exatamente, que era o tipo a explicar como é que se fazia. Eu acho que sempre houve um fascínio enorme pelo processo e agora está cada vez mais determinante. Por exemplo, se eu quero... Eu já não compito nas competições de modelação 3D ou animação 3D, mas agora é obrigatório, até tipo no Photoshop, mostrar o processo todo. Desde que o AI começou a entrar com força, começaram a entrar montes de infiltrados ali no meio e já ninguém quer correr o risco. Não é? Mas isso também é parte de mostrar o processo, o que é porreiro, porque assim vemos um bocado os truques da malta do métier, como é que eles funcionam e como é que eles trabalham. Pois é isso. Agora, se me permitem, era o que eu ia acrescentar. Hoje em dia é muito comum, sobretudo com ilustradores, a quem são pedidas comissões. Comissões são encomendas de uma ilustração, pode ser de uma personagem, pode ser de um cenário, o que for. Pedidas comissões que o cliente pede o processo em vídeo, todos os passos, nem que seja, ou screenshots que mostrem partes do processo, para ter certeza que não foi feito por AI, foi feito por uma humana. Portanto, nessa linha dos processos, eu acho também interessante que as pessoas que têm conhecimentos na área e estão a tentar, e obviamente, como já falámos aqui todos, de usar tipo AI como uma ferramenta a ajudar, digamos assim. A maior parte das pessoas que têm mais ou menos conhecimento da área, que estão a trabalhar, percebem-se que o AI pode ajudar no processo, mas tens que perceber o que é que estás a fazer. Se não tiveres as bases, muitas das vezes, ele pode estar-te a dar a maior asneira possível e tu não te apercebes. Ponto. E esse é que é o problema. Uma pessoa que já tem conhecimento da área pode estar a usar aquilo para tentar acelerar o processo, ok? Por exemplo, vou falar mais de uma área tipo, que se calhar ainda não falamos muito, que é programação, né? Eu preciso de um loop, de um script para me fazer uma cena bué simples. Já fiz isto 500 vezes. Por isso vou simplesmente pedir, gera-me isso e a única coisa que eu tenho... a única coisa que eu tenho que verificar é isto está bem escrito, ok, tudo bem. Mas se for uma pessoa que não tem conhecimento nenhum na área, ponto, aquilo pode estar lá um erro, não funciona, tu não sabes perceber porquê. E muitas das vezes nem o próprio tipo o AI sabe dizer porque é que aquilo não está a funcionar. Porque às vezes são problemas tão obscuros. E acho que agora na música isso está a acontecer. A música, a forma de produzir música neste momento, existe ferramentas já aí que já dizem porque é que uma determinada batida ou um determinado ritmo não encaixa bem, ou adaptam um ritmo a uma batida. A própria produção musical está a mudar radicalmente em relação... E lembrei-me de outra. Agora lembrei-me, desculpem, uma parte rápida. Até uma pessoa que faz appraisal tipo de um artista famoso, de um Da Vinci, de um qualquer, vai em raio-x ver se tem pentimento, que é tipo o arrependimento, que é o que eles chamam. Se há ali esboços preliminares da Mona Lisa ou de outra coisa, e já lá está o processo. Eu acho que é esse lado humano que importa, tanto no filme, como no desenho, como que valoriza o teu percurso, porque é aí que está a diversão, é a viagem, claro. como disseste. Claro. Muito bem.
porque muitas das vezes a ideia de passares tipo, aquilo que tu tens na cabeça e às vezes tipo, o que a tua mão faz não é exatamente aquilo que tu estás a pensar, né? E às vezes simplesmente, ok, de facto eu não tinha pensado de fazer isto desta maneira, mas de facto fica melhor, sai natural, exato, e tu pensas, fica completamente diferente do que eu estava a imaginar, mas fica bem, por isso vou seguir em frente, né? Tipo. Muito bem. Agora, acrescentando ao que tu estás a dizer, é um bocado, eu acho que é o teu subconsciente um bocado a mexer, não é direto do que está no teu cérebro, e é o teu subconsciente que mexe aquele bocadinho, aquele errozinho, aquela coisa ali. Tudo aquilo que faz de ti quem tu és vai-se refletir naquele trabalho de alguma forma. Pronto. E a inteligência artificial, pelo menos no meu caso, só entra muito pragmaticamente para certas tarefas para reforçar um processo que meu já pré-existia, que é controlado por mim a 100%. Sem discussão. Muito bem. Mais perguntas? Mais alguma pergunta? Eu estou a ver na plateia os pais do Daniel. Não querem perguntar nada ao vosso filho? Pronto, eu logo vi que eles queriam perguntar qualquer coisa. Oh, não. Momento de envergonhar o Daniel. Ora, muito boa tarde. Eu vou desviar um bocadinho o tema. Isto não é diretamente para o Daniel, é para o painel. Para constituir. Acabaste de escapar de uma bala. E não, isto surgiu agora com o desvio da conversa para o IA e não para a conversa do cinema. No está tudo relacionado. Mas neste momento é sobre o IA. Queria ouvir um bocado a vossa opinião sobre a situação social ou a alteração dela com a inteligência artificial. Eu já andei a passear por ChatGPT, fazer algumas perguntas, obtive respostas, das quais sei que o ChatGPT, a ferramenta que usa são os nossos próprios computadores, é o máximo de informação que pode recolher. Imaginemos um universo de 10 milhões de pessoas. Conseguimos que 1 milhão diga que determinada coisa que eu vejo vermelha, porque sou daltónico, ou coisa assim do género, 1 milhão de pessoas vai dizer que aquilo é preto, ou castanho, que é o intermédio normalmente. O cliente seguinte, que for fazer a mesma pergunta sobre a mesma situação, o ChatGPT vai responder que aquilo é castanho. Ou seja, uma mentira para o ChatGPT vai se tornar verdade. Ou será que a história está a mudar à frente dos nossos olhos e as futuras gerações, a informação que lhes vai chegar é uma informação deturpada? Deturpada. É sobre essa situação, o que é que vocês que trabalham precisamente com a imagem, o que é que vocês pensam acerca disso? Eu até gostaria de acrescentar mais. O ChatGPT é a Wikipédia da inteligência artificial. Quem responde? Aqui o Marco teve um episódio... Então vá, Marco. Vamos começar por ti. Então vá. O mais recente, porque uma pessoa de vez em quando tem uns episódios assim. Então, para falar de que, de facto, o ChatGPT nem sempre está certo, né? Ele tem acesso às informações que ele vai recolher online e essas informações, obviamente, não são verificadas. E então, uma das coisas que me aconteceu ultimamente foi que estava simplesmente a preencher um formulário, isto é uma coisa um bocado mais técnica, que eu não sabia muito bem, e chegou a um ponto em que eu lhe perguntei, olha, tipo, ele estava a pedir isto, estava a pedir esta informação, não está aqui. E ele depois dá-me tipo 5 ou 6 passos diferentes como é que eu podia resolver o problema. E eu passei para aí 1 hora e tal a seguir todos os passos que ele me estava a dizer, para depois no final chegar ao pé dele e dizer, é assim, não tenho problemas nenhum nestes passos todos. Porque é que ele continua a não dar a opção que eu preciso de preencher no formulário? Para ele depois me dizer, de facto, há 3 anos atrás, porque isto foi na Google, há 3 anos atrás a Google mudou o formulário para outra coisa e essa opção já não existe. E eu, então porquê é que me deste esta informação agora? Né? E por isso é que eu também está a ver com a gente tem que saber mais ou menos o que é que está a fazer quando está a pedir informação, né? Porque ele vai regurgitar literalmente aquilo que apanha online, seja verificado ou não, e depois vai passar isso diretamente
cabe-nos a nós, também de certa maneira, como utilizadores, tipo, tentar verificar essa... Claro. É como nós todos os dias quando vemos notícias na televisão e se virmos os 4 canais, a notícia vai ser apresentada de maneira diferente. E cabe-nos a nós fazer um pouco o crivo, não é? E termos discernimento suficiente para tentar encontrar a verdade, não é? Por trás daquilo que é mais óbvio, não é? Mas ninguém vê 4 notícias sobre 4 pontos de diferença, não é? Mas pode ler online 4 notícias ou 10.000 notícias diferentes sobre o mesmo tema, não é? E quem diz canais diz modelos de IA, cada um Gemini, um ChatGPT, um Perplexity e outras coisas podem dar resultados completamente diferentes ou enviesados mesmo. No meu caso, até uma das formas que mais usei hoje em dia é mesmo fazer pesquisa, porque fazer pesquisa no Google hoje em dia com anúncios está minado, é complicado. E realmente eu já mecanicamente entro, por exemplo, num Copilot, com base de ChatGPT, faço uma pesquisa e dá-me resultados, dá-me um sumário dos cursos, mas mais importante que o sumário e que tudo organizado que ele mete é o que está no fundo da página, são as fontes. E eu tenho o dever, para comigo próprio e para bem da verdade, de ver essas fontes, cruzar informação e ter a certeza que as coisas estão certas. Será que a inteligência artificial consegue distinguir uma fake news da verdade, não é? Não. E vai incluir aquela informação? É aí que se tem que fazer a filtragem. E é outro problema que está a surgir, que é o confirmation bias. Porque o assistente de inteligência artificial quer agradar o usuário. Por isso é que o Herman fez aquela coisa do... Então a mãe do Herman morreu. Sim, a senhora morreu, não sei aonde. Ou seja, ele quer levar-te, quer empatizar contigo. Portanto, isso é outra coisa que já houve um suicídio nos Estados Unidos, de um miúdo que se apaixonou por um chatbot de inteligência artificial e ele tinha queda para a depressão e aquilo alimentou ainda mais. Foi uma bola de neve. Portanto, para além desse problema dos factos, que ele vai regurgitar o maior número de factos, ele tenta ser empático com a pessoa e às vezes até estudar a forma como é que a pessoa fala para lhe responder aquilo que a agrada exatamente. É muito perigoso esse lado. É assustador. Isso lembra até 2 histórias recentes por causa do ChatGPT. É o AL do 2001. O ChatGPT, por exemplo, uma notícia bastante recente do ChatGPT que diz que ele tem tendência para te dar melhores resultados se fores bruto com ele. Pois. Ok. Dizes, dá-me essa coisa. Como é que é? Não, estás errado, dá-me essa coisa. E aparentemente isso é verdade. Isso funciona. Outra coisa também interessante, isto tem mais a nível da questão social e que é preocupante, é, por exemplo, aquela notícia que o ChatGPT, quando foi utilizado para o 5, deixou de ser mais empático, mais simpático, mais fofinho, digamos assim. E obrigou a OpenAI a reverter para o 4.0. 4.0 não, 4O, para o modelo anterior, porque certas pessoas achavam que pronto, já não estava ali o amigo digital que os confortava, que ficou muito mais pragmático, muito mais frio. E pronto, vale a pena pensar nisto. Nós andamos, através da inteligência artificial, à procura de alguém que podemos encontrar em carne e osso. Exatamente. Muito bem. Só para acabar mais uma coisa, mesmo a tocar no que ele falou agora no final, que é, não nos temos que esquecer que estes AIs são feitos por empresas. E empresas também têm, muitas das vezes, interesses dos quais eles querem puxar, o que faz com que, muitas das vezes, eles também sejam diferentes, porque onde é que eles vão buscar as informações, né? Por exemplo, o Grok, né, deve ser mais preciso, é tudo do Twitter, né? Ou seja, o Twitter X, digamos assim. E há pouco tempo veio-se a descobrir, né, por exemplo, que o ChatGPT é quase todo o Reddit, né? São redes sociais totalmente diferentes, com... E o Zuckerberg a ter o dele. Todas estas redes sociais têm diferentes audiências, que depois geram diferentes pontos de vista. Bolhas, literalmente. E estes AIs vão se alimentar destas bolhas e vão dar esta informação já completamente bias, baseado nestas próprias tipo de comunidades. Né? Muito bem. O próprio algoritmo das redes sociais já vai nesse sentido, não é? Sim. Aí tu gostaste disto ontem, então espera lá, toma lá mais 4 ou 5 resultados. Até para compras e vendas. Como? Compras e vendas também. Exatamente.
Mais alguma pergunta da plateia? Muito obrigado. Muito obrigado, nós. Ficou esclarecido, Sr. Loura? Vocês imaginam-se, se fosse possível viajar no tempo, imaginam-se a viver numa sociedade em que a juventude, desde o berço quase, porque está ligado, como toda a gente sabe, estão ligados às redes sociais sem sabermos, nós não conseguimos saber o que é que as crianças estão a ver, queremos é que estejam entretidas, a lidar diretamente com inteligência artificial, sem qualquer filtro humano, e que vão criar uma sociedade, não é? Eles são crianças primeiro, mas depois vão chegar a adultos. Vocês imaginam-se a viver numa sociedade criada dessa maneira? Eu posso responder como pai de 2 miúdos, ainda pequenos, que um dos meus receios é que todas estas ferramentas venham a tornar uma geração mais preguiçosa e com menos sede de querer lutar pelas coisas e de dar asa à sua própria imaginação para depois executarem os trabalhos como imaginam ou como querem, e isso é válido para todas as outras coisas, para lutarem por aquilo que querem. Tenho um pouco esse receio. Por isso é que eu acho que é fundamental que seja regulamentado de alguma forma o acesso a estas ferramentas e o seu uso também. Nós já comentámos isto em podcast. Isto parece que estamos a puxar a brasa à nossa sardinha, porque é cinema outra vez, mas eu acho que a mesma lógica se aplica a tudo o resto. Nós, quando íamos ao videoclube e não alugávamos o filme que nós queríamos, nós íamos alugar 2 ou 3 filmes que não queríamos, e mesmo que não gostássemos muito deles, acabávamos por ver filmes que não conhecíamos, acabávamos por abrir a nossa mente a outras coisas que nós inicialmente não estávamos predispostos a consumir. E eu acho que é isso que acontece às novas gerações. Elas não têm a necessidade de andar a navegar por coisas que não lhes interessavam à partida para chegar ao que é que queriam. Eles chegam diretamente onde querem. Acabam por despertar menos a imaginação, descobrir outras coisas que os possam aliciar. Acho que o facilitismo de entregar as respostas e de parecer que está tudo ali à mão de semear é contraproducente. Pronto, isto parece um velho a falar, mas acho que é isso. Tu já és um velho a falar. Muito obrigado. Obrigado, nós. Mais alguma questão? Então, dou por encerrado este painel. Quero agradecer aos nossos convidados a vossa participação. A nossa Harley Quinn, que ainda por cima veio-se equipar em tempo recorde. Muito obrigado. Agradecer à ADERN pela colaboração na execução do programa de hoje, ao município, na pessoa da doutora Filomena, que está cá também, e relembrar que hoje às 9h30 temos a sessão do filme O Velho e a Espada, e se puderem vir, aqui não chove, aqui estamos ao quentinho, e se puderem vir, é com muito gosto que cá vos recebemos. Muito obrigado a todos.